Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso Boletim Legislativo. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E esse é um dos temas do nosso jornal. Vamos aproveitar a data que ganhou até uma campanha, o Abril Azul, para discutir sobre esse assunto. E para ampliar o debate sobre a inclusão, ainda vamos conversar sobre a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, responsável por diversas conquistas. E não acabou não. Vamos falar também como você pode fazer uma ação social a partir da declaração do imposto de renda. Então fica com a gente. E é isso mesmo, pessoal. Nesta terça-feira, as atenções do mundo se voltam para a conscientização de toda a população sobre o transtorno do espectro autista. É a campanha Abril Azul. Um estudo apontou que 1 a cada 36 crianças tem autismo e nos últimos anos tem aumentado o número de diagnósticos de pessoas com transtorno. Essa realidade reforça a importância da inclusão, mas também expõe um desafio, a necessidade do diagnóstico precoce, tão importante quanto o acesso ao tratamento. Em ambientes com muito ruído, a Carol costuma usar uma proteção nos ouvidos. Esse é um dos incômodos que ela sempre sentiu e nunca entendia por quê. Foi só aos 23 anos de idade que a jovem recebeu o diagnóstico de autismo. Eu nunca gostei de contato físico, então as pessoas me viam como alguém antissocial e até mesmo arrogante. Principalmente no final do ano, que a gente costuma abraçar as pessoas, se despedir, eu sempre preferi estender a mão. Então as pessoas me achavam muito rude por conta disso. Quando eu comecei a trabalhar numa escola como profissional de apoio, auxiliando crianças com deficiência, essas diferenças que eu tinha, desde a infância e adolescência, passaram a ficar ainda mais fortes, porque eu me reconheci nessas crianças. Entender a condição respondeu muitas dúvidas e trouxe alívio para o sofrimento. Hoje ela sabe que o comportamento atípico faz parte do quadro. Hoje eu sei que eu não era sensível demais, que algumas atitudes minhas não eram frescura e elas fazem parte de algo muito maior do que eu, que é o autismo, mas eu também entendo que ele não me limita. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pela dificuldade de interação social, comunicação e comportamentos com padrões repetitivos. O diagnóstico nem sempre é simples e exige investigação criteriosa. Neste primeiro momento do desenvolvimento da criança, muitos sintomas são parecidos. Então, é muito delicado a gente ser muito afirmativo de isso é autismo ou isso não é autismo. Mas, com certeza, desde muito precocemente, eu consigo identificar se essa criança tem algum desvio do neurodesenvolvimento. O tempo que essa criança leva para sentar, engatinhar, andar, são importantes. Antes disso, o quando essa criança começa a olhar para você, sorrir para você, interagir com a sua comunicação facial, Esses são os primeiros sinais. No caso do Henrique, a mãe percebeu logo nos primeiros anos de vida que o filho começou a perder habilidades. Já eram os sinais do autismo. Ele estava iniciando a fala, ele falava 2, 3 palavrinhas e aí ele parou ali, estacionou, não evoluía mais na fala. Ele tinha um olhar de olho no olho e ele perdeu, Então, isso a gente chama de autismo regressivo, nem se usa mais tanto esse termo, mas acontece bastante que a criança tem essa primeira infância quase que comum, normal, esperada, e depois ela para ou ela começa a perder essas habilidades que deveria continuar tendo. Levar informação sobre as características do espectro é o principal objetivo da campanha de conscientização Abril Azul, que busca promover a inclusão e o respeito. Criar na comunidade a identificação de que estar dentro do espectro não significa ter deficiência intelectual, porque essa é uma coisa que está muito associada. As pessoas acham que o autista não te entende, que o autista não aprende, e na verdade isso não é a realidade. Exige da sociedade adaptações. A necessidade de ouvir a comunidade e pensar políticas públicas sobre o tema motivou a Câmara Municipal a criar, em 2018, a Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo. O grupo realiza reuniões para discutir as demandas
e buscar soluções. A Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo aqui na cidade, eu acho que é a frente parlamentar a maior e a que está há mais tempo, né? Desde 2018 nós estamos aí em reuniões mensais com pais, familiares, entidades, né? Os vereadores, o poder público, tanto aqui o municipal como o estadual, frequenta com a gente para a gente elaborar cada vez mais políticas públicas melhores para a pessoa com autismo, né? Eu acho que está tendo está tendo acompanhamento na escola, está tendo algumas atividades esportivas, algumas poucas atividades culturais, porque essas pessoas são muito ligadas à música. Então nós tivemos alguns avanços. Um avanço grande que eu acho foi que as mães, teve grande participação das mães. A prefeitura fez uma rede de atendimento autista. Camila, que é fundadora do T-Amigos, associação criada para levar informação sobre o espectro e promover a troca de experiências entre as famílias, acredita que mesmo com os avanços, muitas dificuldades ainda precisam ser superadas. O autismo ele precisa de uma consulta que requer tempo. E isso ainda é um grande dilema dentro desse esquema de atendimento, convênio, ambulatório, SUS. Eu acho que muitas vezes essas estruturas elas não dispõem de tempo para o profissional. Eu falo para todas as mães do grupo, eu acho que a todo momento, não perca a oportunidade de ensinar sobre autismo para uma pessoa que está do seu lado. Seja na fila da padaria, seja na fila do supermercado, seja na porta da escola do seu filho. Mas você viu uma oportunidade para explicar sobre o autismo, explique. Porque você nunca vai estar perdendo seu tempo, você vai estar ganhando uma pessoa. E como a gente viu na reportagem, políticas públicas são fundamentais para alcançarmos a inclusão das pessoas com autismo, e uma conquista dos pais e familiares foi a carteira de identificação para os autistas, que é oferecida pelo município e também pelo Estado. O documento auxilia a busca por benefícios e também tenta minimizar preconceitos, já que o autismo é considerado um tipo de deficiência invisível que não apresenta traços físicos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora. A repórter Francine Padilha foi apurar para a gente como conseguir a carteirinha, não é isso? Francine, boa tarde. Olá, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Essa carteirinha é um direito de toda pessoa com autismo, e o município de São José dos Campos já faz a emissão há 3 anos, já foram emitidas mais de 1.600 carteirinhas. Vamos conversar sobre esse assunto com a Jordana Bassi, que é chefe de políticas para pessoa com deficiência aqui do município. Jordana, boa tarde para você. Vamos explicar então como funciona essa carteirinha e por que ela é tão importante. Olá, boa tarde. Então, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA, ela é um direito da pessoa com autismo. Ela é prevista conforme a Lei Federal Romeu Mion, 13.977, o que dá o direito ao autista de ter um documento de identificação. Esse documento ele vem para facilitar, para evitar constrangimento, né, para garantia de direitos. Então, o que era mais difícil para uma mãe, por exemplo, numa fila de atendimento prioritário, estar lá para garantir um direito, e existiam aqueles olhares questionadores, né? Eu vou saber que essa pessoa ela tem uma deficiência se ele estiver em crise, talvez. Mas eu não preciso que alguém esteja em crise para que eu respeite. Então, essa carteirinha ela vem para poder garantir esse direito e para que evite constrangimento, sem precisar apresentar laudo, sem precisar brigar ou lutar por um direito. Além disso, ela é importante também até para o município entender quantas pessoas hoje na cidade têm autismo. Exatamente. Além da garantia de um direito, de um atendimento prioritário, do reconhecimento da deficiência, para a política pública ela é de extrema importância. Hoje, com as carteirinhas, a gente consegue saber no município de São José quantos autistas, quais são as regiões, qual a faixa etária. Às vezes a gente pensa em autismo e pensa em criança, e não, pelo contrário, a gente tem muitos adultos com carteirinha do autista. Então, às vezes, para a construção de política ou para uma demanda específica, poxa, eu vou ter um movimento, um evento para um autista, eu consigo ter o contato direto com essas famílias. Então, essa carteirinha ela vem não só para garantia de direito e vem aí para ajudar na construção de política pública. Existe, claro, essa carteirinha já há 3 anos, mas também existe a carteirinha que é emitida pelo Estado. Existe algum tipo de impedimento? A pessoa que já tem uma carteirinha não pode fazer a outra? Como é que vocês entendem isso?
Não. A carteirinha, a lei diz que essa carteirinha ela pode ser emitida por município, por estado, né? Então não tem problema, é o mesmo documento. A diferença é que ela aí para o estado ela tem um censo para o estado e para o município tem um censo um pouco mais específico. É importante que ele tenha a carteirinha. Se tiver as duas, melhor. E é importante que os munícipes de São José façam a de São José, né? Para que a gente ajude aí na construção de uma política pública eficaz. Maravilha. Só para a gente finalizar, então, vamos dar o serviço, né? Como é que funciona para tirar, como é que faz para tirar essa carteirinha? É tudo via internet, tem um espaço físico? É super simples, hoje ela é toda feita através do site da prefeitura. O responsável, ele entra, quando maior de 18 pode ser no próprio nome do autista, mas quando menor o responsável faz um cadastro, site da prefeitura, ícone pré-Facebook, e lá ele preenche os dados e solicita a carteirinha através do menu lá, carteirinha do autista. Lá ele vai precisar preencher os dados, além de anexar os documentos que são previstos em lei. E que é o laudo médico, o RG do autista. O RG é um documento obrigatório previsto em lei, então a certidão de nascimento não resolve nesse caso. O CPF do autista, o RG do responsável, tem que ser munícipe de São José dos Campos, precisa saber também o tipo sanguíneo. Maravilha, então. Muito obrigada, Jordana, pelas informações, pela entrevista. Um bom trabalho para vocês. É isso. Então, a carteirinha está disponível para todas as pessoas, né, que têm o transtorno do espectro autista, e basta entrar no site da Prefeitura, solicitar a carteirinha, que ela vai ser emitida. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Francine. Então, pessoal, só reforçando que aqui em São José, a carteirinha e outras conquistas a favor dos autistas foram alcançadas com o trabalho também da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, que desde 2018 atua em prol desta causa. E ao longo desses anos, a Frente se reuniu com autoridades, especialistas e também ouviu familiares de autistas que apresentaram diversas demandas para ampliar e melhorar o acolhimento aos autistas. Olá, tudo bem? Boletim Entrevista no ar, e hoje a gente fala sobre a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, que luta aqui em São José pelos direitos das pessoas com autismo e também pela conscientização. Para conversar sobre isso, estou aqui com o vereador Fernando Petit. Bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui. Como começou a frente? Como surgiu essa necessidade de criar a frente? Vamos lá, é um histórico longo, mas que foi muito importante, e é muito importante, né? Eu tinha apresentado em 2005, né, o Dia da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril, que já, na época, já existia uma lei federal e estadual, mas a gente via que em São José dos Campos não tinha nenhuma ação da administração pública, da prefeitura. Então, a gente levanta essa bandeira com a apresentação dessa lei para que a prefeitura começasse também a criar políticas públicas em defesa do autista e também dos seus familiares, e aí também fortalecer toda essa estrutura junto aos pais. E aí que a gente via que precisava aumentar essa preocupação, a gente cria a Frente Parlamentar, né? Eu, vereador Fernando Petit, vereadora Dulce Rita e o vereador Marcão da Academia, né? E ali foi no ano de 2016, criando a Frente Parlamentar, fazendo reuniões com os pais. Começamos a convidar os pais e dali a ideia foi muito importante porque surgiu várias ideias de projetos de lei, né? Ali São José dos Campos é uma das primeiras cidades no estado de São Paulo e no Brasil a dar prioridade para o autista, né? Isso ouvindo alguns pais, uma lei de minha autoria, mas a vereadora Dulce Rita assinou junto, né, em conjunto, e posteriormente a carteirinha de identificação do autista. Infelizmente, alguns pais, né, vão e passam na frente com o seu filho, né? Alguém começa a interrogar por que ele está passando, essa interrogação, né, essa pergunta nem sempre é sutil, é educada de uma maneira educada. Então a carteirinha vem para identificar e também fazer com que toda a população se conscientize, se eduque a respeitar e entender a diferença. Quando a gente está falando das pessoas com autismo, como o senhor mencionou, é importante também fazer esse acolhimento com as famílias e as pessoas que estão ao redor, certo? De suma importância, né? Quando a gente começou a Frente Parlamentar, nosso foco era os autistas, né? Criação de leis, trazer terapias, trazer programas também que a gente pudesse ver em outras cidades. E hoje, com o mundo globalizado, hoje com a internet, os pais conhecem a realidade de várias cidades. Então, ele enxerga que em tal cidade, né, do Brasil
acontece isso para as crianças, os jovens autistas, ele quer que São José dos Campos também siga essa realidade. E aí, nessa caminhada, a gente viu também que é de suma importância um olhar especial para os pais. Né? Você pensa na terapia, pensa na escola inclusiva, pensa na saúde, pensa logo que a criança tem que saber, né, ter um diagnóstico, né, ter um laudo médico para orientar e saber o que procurar, né, quais terapias, quais profissionais, mas tem os pais, né? Aquele momento que o pai consegue deixar seu filho na escola, sabendo que ele vai ter uma educação inclusiva de verdade, um profissional qualificado, ele tem o seu tempo de trabalho, um tempo junto, né, o marido e a mulher, enfim, você tem que ter toda uma estrutura, né, para que possa atender tanto a criança como o jovem autista e também os seus pais. Nesse pensamento, né, tem 2 projetos de leis aqui, tem 2 leis que já foram aprovadas, que é a roda de conversa, é de nossa autoria, mas também todos os vereadores da Frente Parlamentar assinaram, roda de conversa principalmente na rede pública de ensino, que é aquele momento que o pai pode falar um pouco do seu filho, para que o professor e o auxiliar, né, que acompanha a criança dentro da sala de aula, sabe o que é melhor para ele, como que ele vai aprender com maior facilidade. E não é só isso, né? O pai tem aquele momento que ele pode falar um pouco do seu filho. A gente já ouviu, eu particularmente, já ouvi muitos pais falando que eles se sentem sozinhos. E esse momento de uma roda de conversa, que é uma ação que você pode pensar que é simples, e realmente é simples, ele tem uma estrutura, né? Tem que ter uma pessoa para comandar, mas é aquele momento também que serve como uma terapia, não só de mostrar como o filho dele pode ser educado de uma maneira melhor, mas também de um momento dele expressar um pouco sobre o seu filho. E uma outra lei, também em São José dos Campos, hoje tem um atendimento, né, psicológico para os pais, né? Já é uma lei, a gente sabe que um grupo da Secretaria de Esportes tem esse atendimento enquanto o seu filho está praticando, né, uma modalidade esportiva, mas a gente gostaria que fosse ampliado para todas as pastas, né, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que é esse momento que você fez a pergunta. É importante também o atendimento aos pais, então a gente pensou nisso, e essa lei, as 2 leis são de nossa autoria, mas também fizemos com que todos os vereadores da Frente Parlamentar assinassem, fossem coautor dessa lei. Gostaria de agradecer, vereadora, a sua participação aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço, e a gente está lutando para que São José dos Campos se torne realmente uma cidade inclusiva para os autistas e seus familiares. Maravilha, muito obrigada. Obrigado. Acolhimento e conscientização são fundamentais, né? E como o vereador mencionou, muitas demandas surgem quando eles ouvem pais e mães, então a participação dessas pessoas é imprescindível. De volta ao estúdio. Vamos mudar um pouquinho de assunto, agora a gente vai para o tema do emprego, hora de acompanhar as vagas de trabalho abertas aqui em São José, na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente de organização escolar, ajudante de obras, ajudante de saneamento, almoxarife, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, auxiliar financeiro, balconista de açougue, calheiro, confeiteiro, corretor de imóveis, costureira, eletricista auxiliar, eletricista de força e controle, empregada doméstica, gerente de vendas, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, leiturista, manicure e pedicure, marceneiro de móveis, mecânico, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de máquinas, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, operador de ET, operador de telemarketing, operador de máquinas, operador de caixa, pedreiro, pintor cordista, recepcionista, serralheiro artístico, serralheiro industrial, técnico em eletromecânica, técnico em manutenção de informática, telhadista, vendedor, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de almoxarifado, gerente de vendas, operador de produção, operador de serra e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
E terça também é dia do nosso quadro Pílulas de Saúde, momento da gente te ajudar a cuidar do seu bem-estar com foco na prevenção de doenças e mudanças de hábitos que são fundamentais para a nossa saúde. E vamos ver qual dica os nossos especialistas prepararam para a gente. Oi, eu sou a doutora Josefine Fischer, sou neurologista infantil e hoje o assunto é Síndrome de Down ou Trissomia do 21. Então, a Síndrome de Down ou Trissomia do 21 ela é uma condição genética, é a condição genética mais comum no mundo inteiro e ela afeta só no Brasil cerca de 300 mil pessoas. Mas a Síndrome de Down não é uma doença, então ela não precisa ser tratada com medicação. Mas ela pode trazer diversas alterações físicas, como alterações cardíacas, alterações gastrointestinais, distúrbios metabólicos, endócrinos como hipotireoidismo, obesidade, maior risco de adquirir infecções porque eles têm a imunidade mais baixa. Então é importante que essas crianças, depois se tornam adolescentes e adultos, façam um acompanhamento clínico muito de perto. Então, é preciso ser avaliado por um médico, primeiro pediatra, lá no iniciozinho, logo que nasce, avaliar todas essas características, avaliar o coração, avaliar o rim, avaliar a tireoide, iniciar imediatamente, gente, não pode ficar esperando não, é na hora. Estimulação precoce, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, mas essas terapias elas podem ser modificadas, aliás, elas vão ser modificadas ao longo do ano, ao longo da vida dessa pessoa. Ele vai crescendo, então as necessidades deles vão sendo modificadas. Então, aquele bebezinho que precisava da fisioterapia para fortalecer a musculatura, que geralmente é mais molinha, na síndrome de Down, ele já consegue caminhar, já tem autonomia de movimento, então ele vai precisar trabalhar, por exemplo, a psicomotricidade, para trabalhar a coordenação motora fina na hora da escola. Precisa de acompanhamento com psicopedagogo para ajudar a avaliar quais são as necessidades, as adaptações específicas daquela criança durante o seu período de escolarização. Depois, já mais velhos, eles precisam ser trabalhados muito autonomia, independência financeira, porque são pessoas que vão crescer, vão casar, vão ter a vida e vão ter que cuidar da vida deles. Então, eles precisam trabalhar também questão de profissionalização. O mais importante de tudo é saber que quem tem síndrome de Down, a única coisa que tem é um cromossomo a mais. Mas tem a vida inteira pela frente para trabalhar, para produzir e para trazer conhecimento, para trazer experiências e conviver da forma mais integral e mais inclusiva do que a gente puder aceitá-los. E você sabia que na declaração do imposto de renda você pode ajudar uma causa social? Isso mesmo, é o imposto solidário. Isso vale para os contribuintes que têm imposto devido e é uma forma de doar parte do valor a ser pago para uma boa causa. Aqui em São José, as doações são para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou Fundo Municipal do Idoso. A gente te explica na reportagem. A Sorri é uma organização que realiza um trabalho de profissionalização para pessoas com deficiência em São José dos Campos desde 1978. Para isso, diversas ações e oficinas são promovidas para a capacitação de novos profissionais. Fazemos atendimento hoje de 165 pessoas com deficiência. Nascemos com o intuito da empregabilidade da pessoa com deficiência, o que a gente mantém hoje, mas hoje também nós trabalhamos como centro-dia, que é acolhendo pessoas com deficiência que não têm uma condição de ser inserida no mercado de trabalho, mas que ela pode ser treinada para gerar uma independência, poder viver com mais independência, viver em sociedade, né, conhecer melhor os seus direitos e deveres também como cidadão. Os trabalhos feitos pela Sorri são custeados pela Prefeitura, por empresas parceiras e por doações que vêm do imposto de renda das pessoas. Inclusive, para os declarantes, essa opção pode ser um tanto quanto desconhecida.
mas além de incentivar ações sociais, pode abonar parte do imposto de renda no ano seguinte. É uma forma muito fácil e muito prática do contribuinte ajudar as entidades beneficentes da sua cidade. Porque, veja, se ele quiser ajudar a entidade beneficente da cidade dele, que cuida de criança, de idoso, e ele fizer uma doação diretamente para a entidade, ele não vai conseguir abater do imposto de renda. Mas se ele fizer na declaração de imposto de renda, ele consegue abater esse valor e abate o valor de forma integral. O declarante que optar por fazer a doação, na hora de fazer o imposto de renda, deve escolher a opção doar. Em seguida, acessar a aba Fichas da Declaração. Na sequência, doação diretamente na declaração. E depois precisa marcar a opção municipal e selecionar São José dos Campos. Após esse processo, é só escolher qual fundo vai receber 3% do seu imposto, o da criança e do adolescente ou do idoso. A organização que receber verba do Fundo Municipal também tem obrigações, como apresentar o projeto que deseja desenvolver e no que o dinheiro será utilizado. E aqui na Sorri, 2 projetos já foram colocados em prática com o dinheiro que veio do fundo. O primeiro foi um curso de desenvolvimento profissional e pessoal, e o segundo foi esta padaria inclusiva, que está oferecendo 5 certificados na área da panificação. A padaria, ela veio para cursos. Nós fizemos 5 cursos, né, com parceria de qualificação, parceria Senai. Nós vamos ter auxiliar de padeiro, auxiliar de confeiteiro, confeiteiro e confeccionador de biscoito. Nós pedimos para usar o dinheiro do fundo, que é doação de imposto de renda, para execução e a capacitação dos nossos atendidos, com toda a equipe técnica. A padaria em si, a sua construção e a doação dos equipamentos veio de um parceiro privado. A gente conseguiu um parceiro privado que gostou do nosso projeto e fez a doação. Para este ano, a vontade da Sorri é criar uma casa inclusiva. O projeto já foi aprovado e está em fase de captação, esperando por doações. A família hoje, da pessoa com deficiência, ela nos trouxe essa necessidade. E agora a gente tem que unir a comunidade que vai poder doar, as famílias e a instituição. Fazer esse tripé para que esses sonhos, essa autonomia, ela se realize. Para isso, a gente precisa das doações. A Câmara sabe da importância do incentivo do auxílio a organizações que promovem boas práticas a crianças, adolescentes, idosos e PCDs. Para o Legislativo, incentivar a doação por meio do imposto de renda é sempre uma ação de utilidade pública. Contribui para elas ampliarem as atividades, contribui para elas fazerem as propagandas, contribui para a manutenção, né, do espaço ou até mesmo de atividades que elas propõem. Então, são várias. É sempre muito importante que a gente olhe para a instituição que mais agrada, a instituição que a gente acha interessante, que a gente acompanhe. A gente poder fazer essa doação nessa parte do imposto de renda, fazer essa doação para essas instituições. Se nós temos aqui um grande número de pessoas que querem ajudar e temos a potencialidade no município de pessoas que têm imposto de renda a ser pago pelo governo, vamos dizer assim, né? Por que não, então, destinar para as entidades para se fazer um bom uso desse dinheiro, uma vez que vai atender bem as pessoas? Sem dúvida, é uma forma muito legal e gratificante das pessoas poderem colaborar diretamente e também ter benefício através do seu imposto de renda. E lembrando que o prazo para ajudar uma entidade a partir do imposto solidário é o mesmo da declaração de imposto de renda, ou seja, é 31 de maio. E vamos ver agora como fica o tempo nesta terça e também amanhã, quarta-feira. Terça-feira de sol com nuvens que aumentam com o decorrer da tarde, intercalando períodos de céu aberto. A máxima esperada é de 30 graus e a mínima de 18, com pouca chance de chuva. Amanhã, quarta-feira, a expectativa é de amanhecer nublado, com abertura de sol com o decorrer do dia. Há também pouca chance de chuva. A máxima prevista é de 29 graus e a mínima de 19. E assim a gente encerra o boletim desta terça. Eu quero agradecer pela sua companhia e, claro, desejar uma ótima tarde para você. Não esquece o endereço das nossas redes sociais, viu? É fácil, a partir do @tvcâmarasjc, você acessa todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube, no Facebook.
Daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, tem sessão da Câmara ao vivo. Então, não sai daí, até mais!